Opa, chegando aqui para falar umas abobrinhas de Colômbia 1, Gana 0. E eu acho que eu vou estar sempre aqui muito animado para falar da Colômbia, porque eu acho que tem sido aí top 3 times da Copa. Acho que é um time que jogou as 4 partidas muito bem, né. Acho que essa foi mais uma partida muito boa, que deu poucas chances para o adversário. Foi muito bem contra o Uzbequistão, foi muito bem contra o Congo, foi muito bem contra Portugal, merecia ter vencido. Ontem foi muito ontem, sexta-feira, né, foi muito bem. Então o time que vem jogando muito, né, a gente pode botar aí de repente França e Argentina, que também ganharam seus 3 jogos, talvez os Estados Unidos também, que fez boas partidas, né, as 4 partidas que fez. Mas a Colômbia muito bem, né, acho que no geral acima do Brasil, acima da França, acima da Inglaterra, acima da França não, acima da Argentina também não, acima da Espanha, acima de Portugal, acima do Brasil, acima da Inglaterra, né, acima de seleções que são favoritas e que eles vêm jogando muito bem. Vamos falar aqui um pouco do jogo. Eh Um time que vem jogando muito bem individualmente e coletivamente, né, a gente vai ver o Morrico e o Moraes fazendo muito bem esse corredor, vão e voltam o tempo todo, né, com um gás incrível, atacando, rouba a bola e parte correndo para o ataque. É uma coisa que hoje em dia é cada vez mais raro, né, os dois laterais partindo para o ataque quase que juntos, muitas vezes. Puer tá fazendo uma ótima Copa do Mundo, distribuindo, arriscando de fora da área, conseguindo dar bons passes de dinâmica para o meio-campo, o Lerma muito bem. O John Arias jogando muito bem, ontem sexta-feira, né, foi premiado com gol. Ramos Rodrigues, né, que muitos tinham dúvida sobre o ritmo dele, conseguindo fazer uma boa Copa, claro que não é o Ramos de 2014, o Ramos de 2018, mas o Ramos que consegue achar passes, que não se acomoda em campo, né, que eu acho que também é muito importante. Você vê que de repente se o jogo não tá rolando aqui, eu vou para lá buscar o jogo e vou tentar dar passe, vou tentar dar finalização. Então o Ramos, que também tem sido ativo, jogou só 45 minutos. Um Luiz Dias, que é muito bom, né, ele peca muitas vezes na finalização, em exagerar demais algumas vezes, mas um Luiz Dias que vem jogando muito, que é um cara que também não se acomoda na sua posição, vai por dentro, vai pela esquerda, vai pela direita, dribla, arrisca, chuta, finaliza bastante, né, a gente vai ver aqui que ele finalizou 5 vezes no jogo. Então, um Luiz Dias que é o principal jogador do time, mas de um time que se destaca muito coletivamente, individualmente, um time que se aproxima muito para trocar passes em velocidade e que consegue, de repente, virar o jogo, né, e acionar rapidamente o Ramos Rodrigues do outro lado, o Munhoz do outro lado, ou vira o jogo para o outro lado e pega o John Arias e o Luiz Dias em velocidade, e aí vai estar o Munhoz entrando pelo lado oposto para receber a bola, que consegue esticar uma bola longa também para o mano a mano dos jogadores de frente, e que o meio-campo consegue fazer essa transição muito rápida e chegar junto com muita gente à área. A gente vê a Colômbia atacando muito, com muita gente, muitas vezes. A gente já vê aqui o momento do jogo, né, que a Colômbia começa melhor, faz o gol, continua ainda em cima, e que no final ali do primeiro tempo o Gana tem um pouco mais de posse de bola, mas que no segundo tempo a Colômbia começa melhor. Depois o jogo fica meio morno, um pouco de lá e cá, meio que sem controle. Mas um lá e cá que é o lá da Colômbia é muito próximo ao gol e o cá de Gana era basicamente nada. A gente vai ver aqui nas estatísticas, né, a gente vai ver que eles sobraram em campo, né, 2 equipes que de repente antes da Copa poderiam ser consideradas, do mesmo patamar, de alguma forma, né, ali uma terceira prateleira e tal, como uma possível surpresa. Acho que a Colômbia talvez fosse um pouco à frente já desde antes da Copa, mas a gente vê aqui 2,04 gols esperados contra 0,27, 5 grandes criados contra 0, 20 finalizações contra 8. Gana não deu um chute no gol, em 90 minutos, né, pô, acho que é um feito enorme da Colômbia de conseguir segurar o ataque, não conseguir permitir uma cabeçada no gol, uma bola aérea, um chute de média distância que vá no gol com qualidade. Enquanto isso a Colômbia deu 8 chutes no gol, né, 7 para a defesa do goleiro, mais o gol. E a qualidade, assim, né, da Colômbia, acho que no final do jogo muitos times têm corrido riscos, né, como a Argentina correu, como o Senegal correu e rodou, né, alguns outros times que acabaram sentando um pouco no resultado, quando você vê que você está jogando bem, que o adversário não te ameaça tanto, você acaba relaxando, entrando naquele ritmo meio que, né, de fim de jogo, e a gente tem visto os times reagindo muito bem nessa Copa, né, aproveitando as falhas que os times, as brechas que os times estão dando para voltar para o jogo. E a Colômbia não, a Colômbia continua em cima, continua atacando, claro que ela poderia ser, a qualquer momento Gana fazer um gol, achar uma bola, mas a Colômbia não parecia estar satisfeita, no 1-0 ela parecia buscar o tempo todo 2-0, acho que foram, umas 10 finalizações nos últimos 10, 15 minutos da Colômbia, enquanto o Gana mal finalizou. Então, Colômbia jogou com agressividade, com coragem, para vencer o jogo, para matar o jogo, para não dar brecha para o adversário, não diminuir o ritmo, né, às vezes na diminuição do ritmo, tem uma desconcentração de um jogador, um cara passa nas suas costas, nada. Uma partida que para mim que é quase impecável da Colômbia, talvez faltasse uma finalização um pouco melhor,
Mas que a gente vai ver aqui que a Colômbia sobrou, assim, tudo, né, não tem muito o que falar. E a gente vai ver um Rames que sai para a entrada do Quinteiro muito bem, a gente vai ver o falei errado, entra o Richard Rios no lugar do Rames, que é para dar um pouco mais de controle, um pouco mais de pegada, porque a Gana tinha terminado melhor o primeiro tempo. E o Richard Rios entra muito bem, depois o Quinteiro entra bem no lugar do John Arias. A gente vê aqui, né, ainda falta talvez uma grande partida do Soares, que perdeu a vaga titular para o John Córdoba, que saiu machucado, provavelmente deve voltar a ser titular. O John Córdoba que tinha feito ali alguns bons minutos como reserva, fazendo pivô ali principalmente no jogo contra o Congo, se eu não me engano, que ele faz o pivô e sai o gol do Munhoz. Então hoje foi titular. Acho que ele incomodou bastante ali no jogo contra Portugal, também foi um bom jogo do John Córdoba, mas que agora sentiu e o Soares deve seguir como titular. E depois da temporada dele de tantos gols, né, no Sporting, acho que se esperava um pouco mais dele, tanto em finalização quanto em, assim, quando falo criando chance, é criando chances através do espaço que ele gera, né. Conseguiu participar de uma assistência, mas acho que falta ainda uma grande partida dele. Então a gente vê uma Colômbia que tem jogado muito bem e que os jogadores que têm saído têm conseguido ser bem substituídos pelos reservas, e que por isso acho que chega com muita moral nas oitavas aí, né, nem lembro mais quem eles vão pegar a Suíça, né, acho que eles entram particularmente como muito favoritos contra a Suíça, ainda que a Suíça esteja fazendo uma boa Copa, uma Copa também de certo controle, de ofensividade, né, tá com bons jogadores, é um time maduro também, experiente em Copa do Mundo, mas acho que esse ritmo da Colômbia tem sido um ritmo que tem incomodado os adversários. Não sei se em algum momento pode pesar o cansaço, agora está começando a diminuir a brecha entre, né, o espaço entre jogos, ali na fase de grupos e essa primeira rodada de mata-mata, teve ali uns 4, 5 dias de descanso entre um jogo e outro. Então uma Colômbia muito boa, né, acho que Gana entrou naquele ritmo, né, de Carlos Queiroz, de se defender, e como toma gol muito cedo, né, toma gol com 12 minutos, 14 minutos, fica meio que sem um plano de jogo muito claro, né, porque tá ali para se defender e aí tem que começar a usar e não é um time treinado para atacar, para criar chances, eh né, para amassar o adversário, empurrar o adversário para trás, nada disso. E contra um adversário que é muito rápido, então se eles perdessem a bola, tentassem para frente, o contra-ataque estava ali exposto, né. Então uma partidaça da Colômbia, acho que chega com muita moral, assim, acho que um ponto de atenção talvez para a Colômbia seja aqui o Luiz Dias, que ele tem pecado muito no impedimento, né, acho que ele fez um gol que foi anulado, aqui 2 impedimentos no jogo, acho que, provavelmente ele deve ser o cara mais impedido da Copa, deixa eu ver aqui, mas não sei se existe essa estatística, mas ele tem ficado muitas vezes impedido, assim, pelo que eu tenho sentido dos jogos, se não ele, é o time da Colômbia. Então acho que esse é um ponto de atenção, a gente tem um pouco mais de concentração aqui, 2,3 impedimentos por jogo é muita coisa, né. Eh, sei lá, né, acho que o único jogador que eu penso que possa ter ficado tantas vezes impedido seja o Nicholas Jackson. Então acho que esse talvez seja um ponto de atenção, né, porque a Colômbia tem criado, às vezes está pecando na finalização, ali na hora de chegar na frente do gol, de finalizar um pouco melhor, com um pouco menos de afobação, e isso também acontece no ataque às linhas, né, de você correr um pouco antes, correr um segundo antes, meio segundo antes do zagueiro te bota em condição de impedimento, aquela pressa, aquele tesão de correr para frente, de finalizar, isso pode acabar atrapalhando a Colômbia. Mas acho que é isso, né, um time muito físico, né, nos duelos individuais, que tromba, que divide e que ganha as divididas, um time que corre muito, corre para frente, corre para trás, corre para os lados, faz o balanço, o pêndulo certinho, dá pouco espaço, os jogadores estão sempre recompondo, ocupando os espaços que estão sendo deixados vazios. Então acho que é um time que tem tudo para dar trabalho aí contra todo mundo, né, se passar da Suíça e pegar a Argentina, se a Argentina passar do Egito, acho que é um time que tem tudo para maltratar a Argentina, né, não necessariamente ganhar da Argentina, mas para maltratar, incomodar, deixar a Argentina muito desconfortável no jogo. Eh, então é isso, né, acho que a Colômbia é o time que tem me empolgado, assim, nessa Copa de ver de forma mais coletiva, né, claro que a França, porra, acaba tendo ali o Olise, Dembélé, Doué, Mbappé, que são, porra, ótimos jogadores e tal, e acaba sendo mais bonito. A Argentina tem o Messi, mas a Colômbia como um time, com essa agressividade, com esse jogo muito fluido, né, às vezes parece até uma coisa meio de rua, assim, né, que você vê que as coisas parecem acontecer, meio que uma desorganização organizada, um caos organizado de correria, de pressão, de querer buscar o gol o tempo todo. E de não se acomodar com o resultado. Então acho que foi mais uma boa partida da Colômbia, que passa merecidamente e está aí com certeza entre as melhores da Copa do Mundo até aqui. Beleza? Essas foram as abobrinhas aí de Colômbia 1, Gana 0.